começando nossa segunda aula de cálculo 1, tá? A segunda videoaula. A gente vai dar continuidade falando do conceito de limite e continuidade de funções, tá? Na nossa primeira videoaula a gente viu um pouco do contexto histórico, da questão de limite, desde a Grécia Antiga até o começo do século XVII, tá? E viu um exemplo viu a equação da reta, coeficiente angular e um pouco a equação da circunferência, tá? E agora a gente vai para a questão de limite, que é o principal assunto, a principal ferramenta que a gente vai utilizar no nosso curso de cálculo 1, tá bom? Então, vamos começar com um exemplo, tá? Considere a função f de x igual a x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, tá? Então, essa é uma função racional, como a gente viu na videoaula passada, está definida para todo número real, exceto para x igual a 2, que é onde anula o seu denominador, tá bom? Como x é diferente de 2, eu tenho que x ao quadrado, então, tem 4. Tenho que x ao quadrado menos 4 é igual a x mais 2 vezes x menos 2, tá? Quando eu dividir por x menos 2, eu vou ter que, para x diferente de 2, x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 é igual a x mais 2. Então, fora do ponto x igual a 2, essa função se comporta como sendo a reta x mais 2. Quando x é 0, eu estou em 2. Quando x é menos 2, eu vou estar em 0. Né? Então, é a reta que passa pelo ponto 0, menos 2, 0, 0, 2. Né? E o que é que acontece, então, quando eu me aproximo, quando eu faço os valores se aproximarem do 2? Tá? Intuitivamente, como eu estou sobre a reta, quando os valores se aproximando de 2, o valor f de x vai se aproximar de 4. É o que a gente espera que aconteça. Como abstrair matematicamente esse esperar que aconteça? Como abstrair matematicamente essa ideia de que o fato dos pontos se aproximarem do 2 faz com que os valores de f de x se aproximem de 4? É isso que a gente vai ver na questão de limite, tá bom? Então, considere a seguinte definição. Seja f uma função definida em um intervalo AB, então por enquanto a gente vai começar definindo em intervalos abertos, a função está definida em um intervalo aberto, exceto possivelmente em algum ponto desse intervalo, tá? Exceto possivelmente em algum x0 desse intervalo. Seja L um número real qualquer. A gente não falou nada sobre L, tá? Então dizemos que L é o limite de f de x quando x tende a x0. Então, limite de f de x quando x tende a x0. Se, dado um epsilon maior que 0, existe um delta, também maior que 0, ambos números reais, tal que, se eu pego qualquer ponto diferente de x0, por isso que eu tenho módulo de x menos x0 maior que 0. Isso aqui significa que o x é diferente de x0, mas com a proximidade, e aí vem a noção de próximo, tá? Com a proximidade ao ponto x0 menor que um delta, os valores desses pontos vão estar a uma distância de L menor do que epsilon. Tá? Então esse epsilon aqui, ele é dado, a gente não tem nenhum controle sobre ele. Nenhuma informação sobre ele. Ele é um epsilon arbitrário. A única informação que a gente tem é que ele é maior que 0. E o que a gente tem que fazer é encontrar esse parâmetro delta, tal que se eu pegar qualquer ponto a uma distância do ponto x0 menor do que delta, com esse ponto diferente de x0, então os valores de f de x vão estar a uma distância de L menor do que epsilon. Então, por exemplo, considere esse gráfico aqui. Né? Aqui eu tenho uma função exemplo, definida por essa, cujo gráfico tem essa curva azul, mas quando eu estou em x0, o valor dela, aqui eu tenho, está aberto, o valor dela é um outro ponto aqui, f de x0. Tá? Então, se eu dou qualquer intervalozinho epsilon próximo de L, qualquer intervalozinho de raio epsilon centrado em L, ou seja, se eu dou qualquer
pense nesse epsilon como sendo um erro, tá? Se eu dou qualquer errozinho, tá? Eu digo, eu quero que os pontos estejam próximos de L por um erro no máximo 1 sobre 1000, tá? Então, eu vou ter o intervalo L mais 1 sobre 1000, L menos 1 sobre 1000, eu quero que os pontos caiam ali. Tem que ser possível encontrar algum delta, tal que qualquer ponto que eu pegar a uma distância de x0 menor do que delta, diferente de x0, todos esses pontos caiam dentro desse intervalozinho. Se isso sempre for possível, ou seja, se dado qualquer epsilon maior que zero, eu sempre puder encontrar esse delta, é porque o meu limite da função quando x se aproxima de x0 é esse L. Se isso não for possível para nenhum L real, é porque o limite não existe. Tá bom? Então, a gente abstrai essa noção de proximidade usando a norma, que é o que abstrai a distância na reta. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui é, eu consigo, para eu fazer os valores de f de x a uma distância de L menor do que epsilon, eu consigo fazer isso pegando pontos de x, existe um delta, que eu consigo fazer isso pegando pontos de x a uma distância de x0 menor do que delta. Né? Claro, x diferente de x0. Né? Quando isso é possível, a gente diz que o limite da minha função, quando x vai para x0 é L, e a gente usa esse simbolismo aqui. Então, o fato de eu só escrever isso aqui, sem falar mais nada, já carrega consigo um monte de informação. O fato de eu escrever apenas limite, quando x vai para x0 de f de x igual a L, significa dizer que f de x está definido em algum intervalo contendo x0, exceto, possivelmente, no próprio ponto x0, e que, dado epsilon maior que zero, existe um delta que, se eu pego pontos a uma distância de x0 menor que delta, mas pontos diferentes do próprio x0, esses pontos vão ser mandados por f a uma distância de L menor do que epsilon. Tá claro? Primeiras observações a se fazer. A primeira de tudo, o limite quando existe é único. Como é que a gente vê isso? Ora, suponha que quando eu me aproximo de x0, eu tivesse dois limites, L1 e L2. Eu ia ter um valor diferente aqui. Então, basta que eu pegue epsilon suficientemente pequeno que isole os dois. Ou seja, que suponha que o L1 seja menor do que o L2. Esses candidatos a limites diferentes. Tá? Então, basta eu pegar epsilon de modo que L mais epsilon seja menor do que L2, L1 mais... desculpe. Pegar epsilon de modo que L1 mais epsilon seja menor do que o L2 menos epsilon. Ou seja, esses intervalos são disjuntos. O intervalo centrado em L1 de raio epsilon e o intervalo centrado em L2 de raio epsilon sejam disjuntos. Feito isso, o que é que acontece? Como L1 é limite, vai existir um delta 1, tal que quando eu pego x a uma distância de x0 menor do que delta 1 e diferente de x0, vai todo mundo naquele intervalo centrado em L1 de raio epsilon. Em particular, não vai ninguém ali no intervalo centrado em L2 de raio epsilon, portanto L2 não pode ser o limite. Tá claro? Então, o limite quando existe é único, tá? Isso fica com o exercício de vocês fazerem o detalhe. A aula de hoje vai estar cheia de exercícios para vocês completarem os detalhes. É nesses exercícios, são nesses exercícios que vocês vão praticar, vocês vão estudar. Assistir a aula, só observar, ficar vendo vídeo aula, ficar lendo, não é estudar. Estudar matemática, muita gente confunde estudar matemática com ler e memorizar. Não façam isso, não cometam esse erro. Estudar matemática é pensar, é refletir, é encontrar padrões, encontrar métodos, tá certo? Então trabalhe. Esse conteúdo vai ser fundamental no resto do curso de vocês. Provavelmente, se você faz um curso de ciências naturais, você faz um curso de física, engenharia, um curso tecnológico, esse conceito de limite é central no curso de vocês. Ok? Então, outra observação que eu queria fazer, sim, o fato de, antes de falar, o fato de o limite ser único é o que explica o artigo definido. Ele é o limite e não apenas um limite. Né?
Outra observação que eu queria fazer é que não nos é dado nenhuma informação sobre L, em princípio. Certo? O primeiro passo seria, de fato, encontrar um candidato a L. No nosso caso, como a gente vai tratar de fusão mais simples, o candidato vai aparecer naturalmente. Mas, de forma geral, não é assim que acontece. Tá? Segunda observação, quando a função está definida, mesmo quando a função está definida em x0, perceba que a função pode nem estar definida nesse ponto onde eu quero saber o limite. Mesmo quando ela está, o valor da função no ponto é irrelevante para o cálculo de limite. Tá claro? O valor da função no ponto passa a ser relevante quando eu estou pensando na questão da continuidade. E o que é que eu entendo como continuidade? Para a gente, uma função que está definida em algum intervalo AB, se eu pegar um ponto desse AB, ela vai ser contínua nesse ponto, se o limite quando x for para x0 de f de x for igual ao valor da função no ponto. Tá? Então, para o cálculo do limite, o valor da função do ponto é irrelevante. Pode nem estar definida no ponto. Para a questão de continuidade, é relevante. A função vai ser contínua quando o limite da função, quando x se aproxima de x0, é o valor da função no ponto x0. Então, ela tem que estar, em particular, definida no ponto x0. Outra observação é que continuidade é uma característica local, ou seja, é uma questão do ponto, do mesmo ponto, é uma questão da vizinhança do ponto, do mesmo jeito que limite, tá? Se eu tenho duas funções extremamente diferentes, mas que para um dado ponto x0 existe um intervalozinho em que essas funções coincidem, para aquele ponto, do ponto de vista daquele ponto, para a questão de limite e de continuidade, essas duas funções são iguais. Ele não vê diferença entre os pontos, entre as funções, se essas funções coincidem em algum intervalozinho que contém esse ponto. Então, para o cálculo de limite, para o cálculo de continuidade, se eu tenho duas funções distintas que coincidem em um intervalozinho contendo um certo ponto, para aquele ponto, as duas funções são iguais, do ponto de vista de limite e de continuidade. Ela não percebe a diferença das duas. Isso é o que se diz característica local. Então, limite e continuidade são definições que são locais. Tá? Se eu tenho uma função que ela é contínua para todo ponto no intervalo, ou para todo ponto em seu domínio, aí a gente diz simplesmente que a função é contínua. Então, dizer que uma função é contínua significa que para todo ponto onde ela está definida, a função é contínua. Ou seja, o limite quando x vai para x0, e f de x é igual ao valor da função no ponto. Tá bom? Por exemplo 1, a função f de x igual a x é contínua em todo ponto. Tá? Como é que a gente vê isso? Temos que mostrar pela definição. Dado epsilon maior que zero, você vai pegar o próprio delta igual a epsilon. Por quê? O que é que eu quero fazer? Eu quero mostrar aqui, se eu tomar delta igual a epsilon, e eu pegar pontos de x menos x0, a pontos a uma distância de x0 menor do que delta, eu faço os pontos de f de x menos o L menor do que epsilon. Esse L é o nosso x0, é o nosso candidato a limite. Tá? Então, se eu faço delta igual a epsilon, x menos x0 ser maior que 0 e menor que delta, é a mesma coisa dizer que x menos x0 é maior que 0 e menor que epsilon. Em particular, o módulo de x menos x0 é menor que o epsilon. Certo? Já que delta é igual a epsilon. Portanto, o limite quando x vai para x0 é o valor da função f de x igual a x, é o valor da função no ponto, que é x0. Tá? Nem sempre vai ser tão simples assim de ver quem vai ser o epsilon. Por exemplo, no caso da função f de x igual a x quadrado. Também tá... Então, pessoal, continuando com o exemplo, a gente viu que no caso f de x igual a x, o epsilon foi encontrado bem, o delta foi encontrado bem fácil, função do epsilon, era o próprio epsilon, tá? Já que eu estava limitando pela própria norma. Mas, no caso dessa função, o limite de f de x igual a x quadrado, quando x vai para x0, a gente vai ter uma dificuldade maior. E o método geral, a dificuldade reside essencialmente em estimar de fato esses valores. Então, por exemplo, nesse caso, o que é que a gente quer? A gente, dado o epsilon, certo? Então a gente não tem nenhum controle sobre o epsilon é qualquer, você não pode usar nenhuma informação extra sobre o epsilon, exceto que ele é um número real positivo. Tá? Então a gente quer, em função dele, encontrar um delta
Tá? Então, que se eu pegar pontos a uma distância de x0 menor do que delta e diferente de x0, eu faço os pontos f de x, que é x ao quadrado, menor do que L, menos L, que é o nosso x0 ao quadrado, menor do que epsilon. Menor do que epsilon. Tá bom? Então, primeira coisa, a gente pode supor delta menor do que 1. Já que a gente pode, quando controlar o delta, a gente vai supor que o delta é menor que 1. Dito isso, a gente tem que módulo de x menos x0 é menor do que 1 e é maior que 0, mas por enquanto é relevante. Dizer que módulo de x menos x0 é menor que 1 significa dizer que módulo de x mais x0 é menor do que 1 mais 2 módulo de x0. Então, esse é o primeiro passo que vocês têm que estar treinados. Tá bom? Para observar essas coisas, você tem que usar os argumentos. E como é que a gente vê isso? Por exemplo, ó, dizer que módulo de x menos x0 é menor que 1 e é maior que 0, significa que o x está aqui, ó. Ou entre x0 menos 1 e x0, ou entre x0 e x0 mais 1. Nem vai ser o x0 e nem vai ser os extremos, tá bom? Portanto, quem é módulo de x mais x0? Isso é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de x0, desigualdade triangular, tá bom? Mas módulo de x ou está entre módulo, ou está entre o x, ou está entre x0 menos 1, ou está entre x0 menos 1, x0, ou está entre x0 e x0 mais 1. Portanto, o módulo de x vai ser menor do que o módulo de x0 mais 1. O que isso me dá 1 mais 2 vezes o módulo de x0. Tá bom? Como módulo de x0 de x ao quadrado menos x0 ao quadrado é módulo de x menos x0 vezes o módulo de x mais x0, e isso é menor do que delta, e aqui isso aqui a gente controla, é o delta, vezes, e isso é menor do que 1 mais 2x0, vezes 1 mais 2x0, basta a gente tomar delta menor do que o mínimo entre 1, que é o que a gente precisa para obter isso aqui, e epsilon sobre 1 mais 2 módulo de x0, que é o que a gente precisa para quando eu multiplicar aqui, cancelar, só ficar o epsilon. Com isso, módulo de x ao quadrado menos x0 ao quadrado é menor do que delta vezes 1 mais 2 módulo de x0, que isso por si só é menor do que epsilon. Como isso vale para todo número real, x0, limite de x0, limite de quando x vai para x0, de x ao quadrado é x0, a função f de x igual a x ao quadrado é contínua em todo número real. Tá? Isso é um exemplo de um tipo de argumento, de manipulação que vocês vão estar acostumados a fazer. Vão ter que estar acostumados a fazer com esse tipo de manipulação. Não só com potência, como também com raízes. Tá? Então, usar bem a questão módulo, tudo isso que vem já de produtos notáveis, etc., desde o ensino fundamental e médio. Tá bom? Então, algumas coisas que decorrem algumas propriedades que decorrem da definição. Se o limite de f de x é igual a L, quando x é para x0, então o limite do módulo de x é igual a módulo de L, tá? Provem isso pela definição, tá bom? Tá bom? Vocês vão ver que vai ficar simples. Se limite, quando x vai para x0, de f de x é igual a L, e eu pegar qualquer número maior do que L, então vai existir um delta maior do que 0, tal que se eu pegar os pontos diferentes de x0, mas próximo de x0 menor do que delta, o f de x vai ser menor do que m. Isso é lógico porque se eu tenho, não está mostrando o limite, mas se eu tenho L, que é o valor do limite, vai ter um delta que vai cair todo mundo a uma distância próxima de L. Basta eu pegar um epsilon que separe o L do m, que está acima. Ou seja, que o L mais epsilon não alcance o m. Para esse delta vai cair todo mundo aqui dentro, portanto vai ser todo mundo menor do que o m, tá bom? Também é exercício. Isso aqui é f de x menor que m para x pertencente a x0 menos delta, x0 mais delta, com x diferente de x0, tá?
Menor que M para esse valor, não para todo mundo. Claro, isso é óbvio. Propriedades aritméticas. Tá? Suponha que limite quando x vai para x0 de f de x é igual a L em 1. Isso significa dizer que a função f de x, só isso aqui que eu escrevi, significa dizer que a função f de x está definida em algum intervalo contendo o ponto x0, exceto possivelmente no ponto x0, e que o limite dele vai dar L1, ou seja, com aquela definição toda de limite. Dado epsilon maior que 0, existe delta. Se eu pegar os pontos próximos de x0 com a distância menor do que delta, mas diferente do próprio x0, os pontos de f de x vão cair a uma distância de L1 menor do que epsilon. Tá? O mesmo vale para G. Dizer que limite quando x vai para x0 de g de x é L2, significa dizer que a função g está definida em algum intervalo contendo o ponto x0, exceto possivelmente o ponto x0, o intervalo aberto. Né? E vale a questão do limite, como a gente já viu. Dito isso, eu vou ter que a função f de x mais g de x vai ter definida em algum intervalo contendo o próprio ponto x0, exceto possivelmente no próprio ponto x0. E a mesma coisa, a função f de x menos g de x também vai estar definida em algum intervalo contendo o x0, exceto possivelmente no próprio ponto x0. E não só isso, o limite da soma vai ser a soma do limite, então limite de f de x mais g de x vai ser igual a L1 mais L2, e o limite da diferença é a diferença do limite. Limite de f de x menos g de x é L1 menos L2. Tá? A segunda propriedade, se eu tenho essas condições, então a função f de x vezes g de x também vai estar definida em alguma vizinhança do ponto x0, exceto possivelmente no próprio ponto x0, e portanto, o limite quando x vai para x0 de f de x vezes g de x vai ser igual a L1 vezes L2. Essas propriedades, essas aqui é bem simples de ser provada, apenas desigualdade triangular da função módulo. Aqui você aqui, e no caso também do quociente, vai ter que fazer truques que é manipulação de frações, ou seja, aquele negócio somar zero, ou seja, somar zero só que de uma forma inteligente. Multiplicar por 1, só que multiplicar por 1 de forma inteligente. Tá? Então é somar e subtrair constantes ou funções adequadas e também tomar quociente por funções adequadas que simplifique a fórmula, tá? Simplifique a dedução do que você quer mostrar. Tá? No caso do quociente, se o L2 for diferente de zero, ou seja, se o limite da função que está no denominador for diferente de zero, então significa que para x suficientemente próximo de x0, os valores da função ali não vão se anular, tá bom? Da função g. Então, quando isso ocorre, o limite do quociente é o quociente dos limites. Mas só quando isso ocorre, tá bom? Então, o exercício aqui vai ser você procurar ver onde é que você encontra essas definições, tanto no livro base de curso de cálculo 1, vai ter essas propriedades e como verificar elas, e estudar e entender. Porque o fato de você conseguir entender essas manipulações aqui vai ser mais um método, metodologia de como você resolver essas questões. Vai ser manipulações importantes para o decorrer do curso. Tá? E para o conhecimento, vocês têm que ter conhecimento, tem que ter habilidade, tem que desenvolver essas habilidades. A hora de desenvolver essa habilidade é agora que você está aprendendo isso, não depois. Você não pensa que vai fazer isso depois. A hora de desenvolver essas habilidades é agora, tá? No curso que eu dou em geral, eu provo algumas delas e deixo a outra como exercício, mas aqui vai ficar tudo como exercício, tá? Esse é o problema, um dos problemas de videoaula, é que vai sobrar mais responsabilidade para vocês, alunos. Eu corro atrás, tá bom? O outro resultado, que eu vou terminar essa primeira parte da videoaula, é o teorema do confronto. O que é que diz o teorema do confronto? Diz que, deixa eu apagar isso aqui que eu vou fazer um desenho. O teorema do confronto diz que, suponha que eu tenha três funções no caso, f, g e h, definidas em algum intervalo contendo o ponto x0. Então tenho f, g e h, elas estão definidas em algum intervalo aberto contendo o ponto x0. Tá? Então, deixa eu fazer aqui alguma coisa.
Aqui eu vou ter o ponto x0. Aqui eu vou ter a função g de x. Tá? Devia ter feito menor. Deixa eu apagar essa aqui para não ficar. Uma coisa assim. Pronto. G de x. E eu vou ter uma outra função aqui chamada de h. Tá? H não, essa aqui vai ser a f. Tá? F de x. Então o que é que eu tenho? Eu tenho três funções que estão definidas em algum intervalo contendo esse ponto x0, exceto possivelmente no próprio ponto x0, tá bom? De modo que nesse intervalozinho que elas estão definidas, que as três estão definidas em uma vizinhança de x0 ou em algum intervalo menor, eu tenho que f de x vai ser sempre menor ou igual que h de x, que por sua vez vai ser sempre menor ou igual que a g de x. E limite de f de x, a menor de todas, é igual ao limite de g de x quando x tende a x0. Tá? Então, essa aqui que é nesse intervalo, é a função que tem os maiores valores, atinge os maiores valores. E essa função, que nesse intervalo é a função que atinge os menores valores, quando eu me aproximo de x0, os valores coincidem, vão dar L, tá bom? O limite. Tá? O que é que eu tenho? Como é minha função h, ela está espremida por essas funções. Então, só o fato de eu saber que a minha função h está entre f e g e que o limite de f e g vão ser iguais naquele ponto, força com que o limite da minha função h não só exista, como seja exatamente o valor em questão. Tá? Esse é um teorema muito importante, muito útil, tá? E de simples prova. Por que de simples prova? Porque dizer que o limite, quando x vai para x0 de f de x é L, isso significa dizer que existe um Δ1, só que se eu pego pontos x, só que se eu pego pontos a uma distância de x0 menor do que esse Δ1, diferente de x0, cai todo mundo a uma distância de L menor do que um epsilon, para qualquer epsilon dado. O mesmo vale para a função g, só que agora vai ser um Δ2. Então, para a função h, basta eu pegar o mínimo de Δ1 e Δ2. E mostrar que se eu pegar x menos x0 menor do que o mínimo do Δ1 e Δ2, onde Δ1 é o que faz o limite funcionar para f, Δ2 é o limite que faz a função, é o parâmetro que faz o limite funcionar para g, dado f. O menor dos dois vai fazer com que o limite funcione para h também. Tá bom? Também usa a desigualdade para fazer isso. E isso também vai ficar como exercício, tá? Não acho que esses exercícios são besteira, que você só tem que fazer. Não acho que esses exercícios são besteira, esses aqui que eu estou pensando, pule ele e vai fazer os cálculos diretos de limite, não. Você vai estar dando um tiro no próprio pé. Tá certo? Porque não adianta. Um curso de cálculo 1 que não cobra conceito, não é um curso de cálculo 1. Os conceitos são fundamentais. Esse tipo de cálculo de encontrar limites, computacionalmente é muito mais rápido. O que é importante para vocês é dar a maturidade matemática que o curso oferece. Dar a maturidade para que você seja um profissional intelectualmente mais avançado, mais preparado. Tá? Então aproveite e vamos começar a usar o cérebro de forma mais efetiva para entender esse tipo de coisa. A hora é essa. Não deixar para depois e achar que esse tipo de coisa é besteira. Tá? Então, corram atrás. Faz parte do exercício correr atrás, tentar buscar o conhecimento, ler e entender. Tá? Tudo isso faz parte do exercício que é entender, esse começo de matemática, entender questão de limite e continuidade. Tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta com uma outra parte da videoaula.